Bom dia, terceiros anos, tudo bem? Vamos então a mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos rever o que nós estávamos vendo já desde o início da semana, que é o uso do discurso direto e indireto. Nós vamos fazer as correções das atividades que a professora pediu para vocês fazerem. E vamos estudar também o uso do R e dois R's, ok? Da página 85 e 86. O que aprendemos sobre o discurso direto? Características do discurso direto. O discurso direto ocorre na escrita exata da fala do personagem. Não ocorre a participação do narrador, não é ele quem fala, e sim o próprio personagem. Utiliza-se também o sinal do travessão antes da fala, quando existe o discurso direto. Vamos ver alguns exemplos? Leia junto comigo o exemplo número 1. A menina disse: Estou muito feliz com a novidade. Percebam que aqui existe o sinal do travessão, que está indicando a fala da menina. Então, quando nós vemos assim esse formato de frase no texto, nós sabemos que a frase está em discurso direto, pois nós sabemos através do sinal do travessão que há uma fala de alguém, no caso aqui da menina. Exemplo número 2. Percebam que aqui se trata de um texto teatral, pois aqui há o nome do personagem e em seguida a fala dele. Estou muito cansada, pois andei 5 quarteirões. Então, neste caso aqui, a fala dos personagens ela ocorre diretamente. Então, está em discurso direto. E no discurso indireto? Vamos ver as características do discurso indireto? No discurso indireto, não há a presença do diálogo, o narrador é o intérprete dos personagens e transmite ao leitor a fala que seria dos personagens. O narrador utiliza suas próprias palavras para transmitir a fala dos personagens, certo? Continuando, vamos ver aqui os exemplos do discurso indireto. Leiam junto comigo. Exemplo 1. A menina disse que estava feliz com a novidade. Percebe-se que não há alguém falando, não há um sinal do travessão e também não há o nome de um personagem. Existe sim a fala de um narrador. Exemplo 2. Baratinha estava cansada, pois andou 5 quarteirões. É o narrador dizendo, né, que Baratinha estava cansada e o porquê, porque ela andou 5 quarteirões. Neste caso aqui, o narrador fala pelos personagens com suas próprias palavras. Entenderam? Agora, peguem o livro de vocês, nós vamos fazer a correção das atividades da página 84, que a professora havia deixado para vocês fazerem, e acompanhem junto comigo. Compare o trecho da história do sítio do Pica-Pau Amarelo ao trecho da história de Léo. Em relação à fala dos personagens, são mostradas. Depois, marque um X no item correto. Então, prestem bem atenção nessas duas histórias que vocês leram, voltem às páginas anteriores e compare o trecho da história do sítio do Pica-Pau Amarelo ao trecho da história de Léo em relação a como as falas dos personagens são mostradas. Tá? Então, nós vamos ver como que são essas falas. Na história de Léo, apenas a fala do narrador aparece no texto? Será que só isso que acontece? Só a fala do narrador que está lá? Na história do sítio, não sabemos o que os personagens falam.
Nas duas histórias, as falas dos personagens aparecem diretamente? Na história de Léo, o narrador é quem conta o que os outros personagens falam. Quem assinalou essa alternativa aqui acertou, porque nas duas histórias as falas dos personagens aparecem diretamente. Aparece o discurso direto no texto teatral, né, que é o texto Sonhos. Então nós vemos ali naquele texto a, o nome dos personagens, né, que vem escrito antes da fala. E no outro texto também, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, nós percebemos através do uso do travessão, certo? Então, nas duas histórias, as falas dos personagens aparecem diretamente no texto, tudo bem? Observe o trecho a seguir, retirado do texto Sonhos, e transforme-o em discurso indireto, ou seja, vocês vão fazer com que este diálogo aqui, tá? Esse discurso direto, seja transformado num discurso indireto. Celeste, não chore, criança. Não acredite na desilusão, ela é má, só quer acabar com seus sonhos de ser feliz. Léo, não, ela é minha amiga e só tá falando a verdade. Mas quem é você? No discurso indireto, será quem é que vai falar? Será o narrador. Então vamos ver uma sugestão de resposta, como é que ficaria essa história em discurso indireto. Celeste disse a Léo que não chorasse e nem desacreditasse na desilusão, pois ela era má e só queria acabar com o sonho do garoto de ser feliz. Léo disse a Celeste que aquilo não era verdade, que a desilusão era sua amiga e quis saber quem era Celeste. Percebam que, na fala, no discurso indireto, o narrador utilizou suas próprias palavras para transmitir esta mensagem aqui, que estava em discurso direto, certo? Então, quem respondeu dessa forma ou algo parecido, acertou. Agora nós vamos estudar o uso do R e dos dois R's, certo? Quando o som do R no meio da palavra é tremido, escrevemos a palavra com um R só e chamamos esse som de R fraco. Por exemplo, peruca, arame, parede e areia. Percebam o som do R nessas palavrinhas. Falem vocês também as palavras e prestem bem atenção na pronúncia do som do R nessas palavras. Peruca, arame, parede, areia. Perceba que é um R bem fraquinho. Quando o som do R no meio da palavra não é tremido, escrevemos a palavra com dois R's. E aí nós chamamos esse som de R forte, som de forte. Por exemplo, corrida, serrote, terra, ferro. Perceberam a diferença do R que nós falamos anteriormente e do R que nós estamos falando agora? Corrida, serrote, terra, ferro. Veja como é mais forte este som. Então, aí nós escrevemos com dois R's. No início da palavra, sempre se usa apenas um R só. Por exemplo, rua, reta, rolo, retrato. Nunca escrevemos uma palavra com no início, nunca poderemos escrever no início de uma palavra com dois R's, ok? Nunca escrevemos uma palavra com dois R's no início da palavra. Então, no início da palavra, usamos sempre um R só, como nesses exemplos citados aqui. No livro de vocês, na página 85, nós temos também mais uma explicação, como essa que a professora acabou de dar, porém com alguns exemplos de outras palavrinhas, ok? Alguns exemplos diferentes. Então, quando o som do R no meio da palavra é tremido, ou seja, ele é mais fraco, né? Nós lemos dessa maneira. Por exemplo,
careca, reca, arara, parecer. Perceba como o som é mais fraquinho. Então, é escrito apenas com um R só. Quando o som da letra R no meio da palavra não é tremido, a palavra se escreve com dois R's. Então, a escrita é com dois R's. Também chamamos esse som de forte. Por exemplo, correr, serrar, arranha, erro. No início de palavras, sempre se usa apenas um R. Nunca iniciamos uma palavra com dois R's, sempre com um R. Exemplo: rato, roer, rasgar, rápido, retrato. Exercício número 9. Leia as palavras do quadro em voz alta. Acompanhem junto comigo, podem ler junto comigo. Igreja, padeiro, sorrisos, careta, cachorro, padre. Em quais palavras o som do R é tremido? Ou seja, em qual dessas palavras o som do R é fraco? Qual dessas palavrinhas aqui possui o som do R fraco? As palavras que você identificou com o som tremido são escritas com R ou dois R's? Em quais palavras o som do R não é tremido? Então, vocês vão escrever quais são as palavras que o som do R não é tremido, ou seja, o R possui o som forte. Vamos ao próximo? Essas palavras que o som é mais forte, que possui o som forte, elas são escritas com R ou dois R's? Número 10. Pronuncie as palavras abaixo em voz alta. Rato, podem acompanhar a leitura da professora. Rebeca, roça, cantar, amanhecer. O som do R é tremido? Sim ou não? E por quê? Você conhece alguma palavra da língua portuguesa que comece ou termine com dois R's? Separe as palavras do quadro a seguir de acordo com o som de R ou dois R's. Carro, pobre, barracão, marreta, hora, errado, precisa, moradia. Então, aqui nessa fileira, vocês vão escrever as palavras que têm o som do R forte, né? Tem o som forte, e palavras com o som fraco, certo? Então, pessoal, na plataforma nós vamos fazer mais algumas atividades e também irei passar mais algumas atividades no livro, tá? Para vocês fazerem exercícios relacionados ao uso do R e dois R's. Tudo bem? Bons estudos!